Sejam bem-vindos ao nosso podcast Comunicação 1010. Antes de tudo, eu quero agradecer a Delwomo que prepara todo esse espaço. O meu traje e o traje do nosso convidado que eu vou apresentar já já. Então você que é homem de bom gosto ou mulher de bom gosto, você tem que conhecer essa grande loja que fica aqui em Alphaville, São Paulo. Bom, nosso convidado de hoje teve passagens pela Rede Globo, atualmente está na Record. E eu estou falando de um grande jornalista esportivo e também um mestre na comunicação. Então, seja bem-vindo, Ale Oliveira. Fala, Rodrigo, tudo bem? Pô, bom demais ter você aqui, Ale. Pô, eu que agradeço. Que bom, você é um grande comunicador e aqui a gente já começa direto ao ponto. O quão importante é a comunicação na vida e nos negócios para você? Poxa vida, a comunicação está em tudo hoje em dia, né? Ainda mais nesse mundo, né, digitalizado que a gente vive hoje e tal. E está em tudo, né? Se você é um vendedor de uma loja, você precisa se comunicar bem para você vender seu produto. É a mesma coisa se você levar seu produto para o celular, você precisa se comunicar bem. Se você for tratar de política com alguém, né, você vai ter que se comunicar bem para ganhar voto. Você vai estar escrevendo uma reportagem, você vai ter que se comunicar bem para você ser entendido e poder contar aquela história. A primeira dica que eu dou assim, em relação à comunicação é saber com quem você está falando. O público, né? O público direto com você está falando. Por exemplo, eu trabalho aqui na loja da Delwomo e aqui vem pessoas, sei lá, de uma faixa etária de 50 a 60 anos. A primeira coisa que eu faria é tentar achar um ponto de conexão entre a gente. Oi, tudo bem? Senhor daqui? Ah, eu sou de Salvador. Poxa, estive lá em novembro. Então, formas de se conectar, aí você vai usar o seu poder de atração de venda, por exemplo. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é saber com quem você está falando para saber que tipo de comunicação e até que tipo de vocabulário você vai poder usar. Perfeito. Então, o primeiro passo, conheço quem eu estou falando e, primeiramente, eu já busco um ponto de conexão. Para mim, a conexão é extremamente importante, né? Por exemplo, né, no mundo digital, você vai seguir aquela pessoa que mostra que tem uma conexão com você, seja nas ideias, seja na aparência, seja no sotaque, e daí você vai seguir, você tem que ter alguma coisa que você goste naquela comunicação que faça você se interessar por aquele conteúdo. Ah, perfeito. Então, na verdade, a conexão é o que vai abrir a porta para um relacionamento. Exatamente. Sim, seja um relacionamento digital, seja pessoalmente. Exatamente. Porque, na verdade, Ale, pensando na comunicação, nada mais é do que você... A comunicação é uma ponte para um relacionamento. Exatamente. Sim? Agora, quando a gente pensa, por exemplo, você vem do ramo do jornalismo, né? Jornalismo esportivo, com trajetória, Rede Globo, atualmente está na Record e por aí vai vários lugares que você passou com uma grande carreira. Mas assim, pensando para o jornalismo, né? O que a gente consegue trazer do jornalismo para o dia a dia, para alguém, por exemplo, que está assistindo a gente e não trabalha com jornalismo? Eu acho que é a linguagem direta. Ótimo. Né? Você ser direto, evitar rodeios. Né? No jornalismo a gente tem a expressão nariz de cera, né? Que a gente usava isso muito tempo atrás, no jornal era escrito, usava-se um nariz de cera para começar a contar alguma coisa. Hoje em dia, como a gente tem um tempo mais curto, a gente vai direto ao ponto. Não é que a gente tem o tempo mais curto, que as pessoas são muito aceleradas hoje em dia. O que seria o nariz de cera? Vou dar um exemplo aqui. Vamos começar o podcast aqui e tal. Aqui tem esse quadro, os paletós estão aqui e tal. Mas eu não comecei a fazer a pergunta. Você gosta de paletó? E aí, você usa esse tipo de roupa? Ou seja, tal? é uma abertura, né? Uma abertura que não diz diretamente o assunto. O assunto é comunicação. Vamos falar sobre isso. Mas eu faço uma abertura assim, tal. Se a gente tem mais tempo, às vezes é legal. Né? Mas hoje em dia, cara... Então eu acho que assim, o que o jornalismo me traz? Assim, vamos ser direto, né? Vamos saber o que falar, vamos pegar esse assunto e pontuar diretamente. A gente vê muito assim no digital, evidentemente quando a gente fala de digital, porque as pessoas estão muito ligadas ao mundo do celular, de você dar aquela manchete, né? Hoje, comunicação com o Rodrigo Sansão. Opa, eu vou parar para ver porque me interessa. São os 3 primeiros segundos. Exato, a retenção. Né? A retenção. Então, o nariz de cera, ele joga a retenção, dá uma expelida na retenção. Se você é mais direto, ao ponto, você consegue trazer mais essa retenção. Eu acho que, né, o que eu faço hoje no jornalismo assim, é saber qual é o público, né, o jornal que assiste, o telespectador daquele jornal, né, vamos colocar o Jornal da Record, isso, né? É um espectador diferente do Globo Esporte. Então a linguagem vai ser diferente. As palavras que eu vou utilizar são diferentes. Mas no Jornal da Record eu tenho que ser muito mais direto.
porque eu tenho menos tempo para falar, então quanto mais direto eu for, mais acessível você. No Globo Esporte tem um pouquinho mais de tempo, as matérias são mais longas, a linguagem pode ser mais jovem, mais descontraída e tal. Eu posso fazer um narizinho de cera, posso dar uma volta e tal. Então são coisas diferentes, assim. Mas acho que o principal, assim, é usar uma linguagem direta, porque quanto mais direto você for, melhor você vai ser entendido. Quando a gente pensa em dicas práticas, para quem está nos assistindo, tem medo de falar em público, acha que não fala bem, não gosta da voz, e tem várias coisas que eu já escutei, né, Ale, das pessoas. Qual a principal dica, ou quais as principais dicas para quem está num processo de evolução da comunicação? Claro, acompanha nosso podcast Comunicação 10/10, mas além disso, né, Ale, qual o ponto prático que a gente pode passar para as pessoas? Eu acho que é treinar. Treino. Porque é repetição, né? A repetição você vai aprimorar, se ver, se assistir, se escutar. Eu acho que é a regra básica assim, para você melhorar. Não tem outra forma. Por mais que eu fale aqui, ó, comece desse jeito, no meio você fala isso e você vai terminar dessa forma. Se você nunca fez, vai sair ruim a primeira vez. Né? Tem um ditado na fotografia, né, que fala assim, as suas primeiras 5.000 fotos vão sair ruins. Então, cara, você não tem que se cobrar tanto pela primeira vez, pela 10ª vez, pela 20ª vez. Né? Você vai fazer uma abertura, a sua primeira abertura, né, de algo que você vai falar, não vai ficar tão boa, aí você vai criar uma muleta, você vai criar uma forma, criar um jeito, aí você vai pegando. Todas as profissões, elas demandam da repetição. Seja um músico, seja um apresentador de jornal, seja um pintor, seja um fotógrafo, enfim. Vai demandar de treino, você vai ter que fazer aquilo várias vezes. Então, assim, a regra é básica. Tente, experimente, treine. Esses dias eu escutei uma frase que combina muito com o que você está falando, Ale, que é: o difícil é o fácil que ainda não foi treinado. É isso aí. Ou seja, tudo aquilo que é fácil hoje para você já foi difícil um dia, mas o treino foi justamente o que te levou a esse nível de excelência que você está. E na comunicação não é diferente. Então, se você quer melhorar sua comunicação, como a Lei disse, é treinar, é enviar áudio para as pessoas. Uma coisa interessante que a pessoa pode fazer, Lei, você pode confirmar aqui, por exemplo, faz um áudio em 1 minuto. Tenta fazer esse áudio agora em 30 segundos, para trabalhar a objetividade. Então, o dia a dia, a comunicação no WhatsApp, a comunicação até mesmo no 1-a-1 aqui presencial, como a gente está, pode te ajudar a melhorar a sua comunicação. E eu acrescentaria mais um fator, que é buscar referências. Buscar referências. Eu vou dar o exemplo da guitarra, né? Da música, por exemplo. Né? Eu sou um guitarrista amador, adoro e tal, mas eu não treinei tanto para ser tão bom quanto eu queria. E tá bom para mim, não me cobro sobre isso. Mas, por exemplo, quando você é guitarrista, você copia, né, a música de alguém. Você aprender a fazer aquilo, você entende o que aquela pessoa fez, o que aquele músico profissional fez, você tenta fazer igual. E depois de um tempo você sabe fazer aquilo que ele fez em outras músicas e chega um momento que você faz sozinho, você cria sozinho. Então, mais ou menos isso. Busque referências das pessoas de comunicação que você admira, que você acha que falem bem, que articulem bem. Copie algumas coisas para introduzir como sua muleta, né? Muleta que a gente fala quando está num momento difícil, tem aquilo que ele fala, que ele faz. Os narradores de futebol... Vamos falar disso então, da muleta. Fazem muito isso. E depois você vai criando o seu estilo. Sim, então, mas vamos falar disso da muleta. Como é que a pessoa pode criar uma muleta, mas sem também entrar num vício de linguagem, né? Mas para ela utilizar justamente no momento que esqueceu o que ia falar, o que a gente pode falar sobre isso? Então, na fonoaudiologia, quando a pessoa prolonga as vogais, é porque ele está ganhando um pouquinho de tempo para pensar. Isso é uma muleta. Poxa, eu estou aqui com o Rodrigo que, conheço ele há muito tempo, não sei o quê. Eu vou dar um exemplo prático, assim. Uma vez eu estava fazendo um vivo para um jornal e era sobre trânsito no feriado. Mas peraí, o que é um vivo para quem tá escutando? Um vivo é ao vivo, tá? No jornal vou te chamar com informações ao vivo, né? O Rodrigo Sansão, lá da rodovia da Castelo Branco. Era mais ou menos isso. E eu era apresentador da previsão do tempo. Então eu ia fazer uma entrevista com uma pessoa da Polícia Rodoviária Federal e sobre a questão da chuva, porque ia chover e estava faltando... ia chover e ia ser feriado, então o movimento ia ser bem grande. Aí eu estava lá, dei a previsão do tempo, vai chover, tal. Só que o entrevistado não apareceu, não veio. Aí eles falaram assim, você consegue segurar 2 minutos no ar sem o entrevistado? Olha o improviso aí. Aí eu tive que fazer um improviso, aí eu usava muita muleta.
que era a muleta? Pegar o fim de uma frase, começar ela de novo, acrescentando mais uma informação. Como assim? Aí eu fazia assim, mais ou menos assim. Olha, nesse fim de semana você vai vir para Santa Catarina, fique muito atento nas estradas, porque vai ter muita chuva. A previsão é de chuva porque uma frente fria está chegando ao estado nesse fim de semana e o volume de chuva deve ser de 5 milímetros nos próximos dias. Essa chuva pode acumular na pista, gerando aquaplanagem. Aquaplanagem é quando tem aquele espelho d'água e isso deixa o trânsito mais lento e os carros ficam mais propensos a derrapar na pista. Lembrando mais uma vez, a pista vai estar molhada por causa da chuva. Então eu meio que voltava um pouquinho. E você sempre usava a última palavra para explicar. A última palavra, usava isso porque eu estava querendo ganhar tempo, eu estava esticando, né, essa sensação. Isso vale muitas vezes na entrevista, assim, né, você está entrevistando alguém e, poxa, acontece muito assim, eu vou perguntar sobre o sapato dele. Aí na hora tá acabando assim a resposta, eu esqueci qual que era a pergunta que eu fazer. Aí eu uso uma ferramenta, assim, eu uso a última coisa que você falou para fazer um comentário, para lembrar. Até você lembrar, exato. E daí seguir. E por exemplo, para quem faz podcast, né, a gente pode até entrar nesse tema porque é uma coisa muito usual. Uma coisa que eu também faço, se eu esqueço aqui também a pergunta, o que eu faço? Se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha, ou seja, é a muleta, é a CTA, né, ou seja, é uma chamada para ação que me ajuda o nosso engajamento, ajuda você a compartilhar, então já fica a dica, já se inscreve realmente, curte, comenta e compartilha para a gente levar esse conteúdo de comunicação para mais pessoas. Acho que esse é um fácil de perceber a muleta no narrador de futebol. Né? Domina a bola no campo de defesa, jogou para Rodrigo Santos, botou a bola no peito, colocou a bola na grama, partiu para cima da marcação, passou para a linha central do gramado, a bola vai para fora, 33 minutos jogados do primeiro tempo. É Campeonato Paulista para você. Isso que ele falou assim, do tempo, virou uma muleta. Quando ele faz, exatamente, quando ele faz a chamada. Faz a chamada e tal. Né? Xarope tira tosse, o melhor xarope do Brasil, lá vem crescendo também. Aí ele faz isso para poder pensar em alguma coisa, ainda mais nessa velocidade, né? O narrador de rádio, né? Isso que narrador de metralhadora, e mesmo da televisão, TV, né? Eu chamo o comentarista, né? Do nada, assim, e aí, Rodrigo, o que você tá achando do jogo? Para poder pensar, assim, é uma muleta. Isso acontece muito e é fácil de perceber. Algumas palavras se repetem, né? Quem é que sobe? Né? Vira um bordão, mas ele começa aparecendo como muleta muitas vezes. Por exemplo, o caso do Galvão mesmo, né? Ele contou que ele fez o bordão dele quando o cara faz o gol, né? Olha o gol? É isso, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Ele conta que ele fez isso porque ele não estava conseguindo enxergar quem fez o gol. Exato. Então, antes dele falar o nome da pessoa, ele fazia olha o gol, olha o gol, olha o gol, para que realmente ele pudesse ver quem é que fez o gol e aí ele chamar o nome. Então, acabou que isso daí ele utilizou em um dia, porque não sabia quem tinha feito, mas depois virou o bordão dele. Né? Então, olha como uma muleta, ela pode se tornar até mesmo um bordão muito famoso que todo mundo conhece, né, do Galvão Bueno, assim como outros narradores também têm. Então, muito bom, Ale, esse ponto da muleta. Vamos falar de apresentação de podcast. A gente está em um podcast, né? E você apresenta podcast, você também é mestre de cerimônia e vários outros pontos, né, além de jornalista esportivo. Mas assim, Ale, eu queria saber de você justamente sobre isso. Quais são os pontos que você pode dar de dica a alguém que está começando a apresentar um podcast para que ela tenha desenvoltura, para que a muleta já foi uma dica, mas outras mais que a gente pode compartilhar com as pessoas? E sabe que eu nunca pensei assim, tipo, que dicas dar para fazer podcast? Esses dias eu estava passando no YouTube, assim, em vários tutoriais que eu vejo de outras coisas, tá, e apareceu o cara falando assim, eu acho que assim, eu gosto assim, eu não gosto de saber muito da vida da pessoa antes de fazer o podcast. Legal. Porque eu gosto do fator surpresa dela me contar. Eu acho que faz parte de quem está assistindo. Porque quem tá assistindo não sabe. Também é surpresa. Né? Daí eu quero ser surpreendido. Eu sei o básico, assim, para nortear a minha entrevista. Mas eu penso muito que tem que ser um bate-papo. Né? Claro, tá meio que roteirizado na minha cabeça, né? Para quem acompanha quando eu faço, eu nem levo anotação e tal. Mas tá roteirizado na minha cabeça, assim, eu vou levando e tal. Numa conversa. E eu gosto desse fator surpresa, de você falar assim, eu fui baterista até os 20 anos de idade. Como assim você foi baterista? Você gosta de música? Tal? Procurar descobrir algo assim. Evidentemente que perguntas importantes da sua carreira eu vou saber que já está no meu roteiro, né? Isso. Tipo, você, sei lá, foi cancelado uma vez na internet porque você fez um comentário X. Eu vou ter que perguntar isso para você. Isso é uma obrigação, tal. Mas assim, eu gosto do fator surpresa. E eu acho que outra dica que podia ser é deixar a pessoa falar. Ainda mais no podcast, né? Porque tem mais tempo e tal, assim. Então você não vira só um perguntador, vira um ouvinte também.
Porque da resposta você pode dar uma sequência numa pergunta legal. Então, a resposta conecta, então esse bate-papo flui e fica agradável, pelo menos eu acho, para quem assiste. Perfeito. Tá fluindo aqui, né? Então, exatamente. Tinha que perguntar isso. Porque assim, eu sou uma pessoa que falo bastante, né? Você pergunta uma coisa, eu acabo estendendo um pouco, às vezes falo demais. Isso é ótimo para quem está entrevistando. Agora, assim, é difícil quando você pega um entrevistado que fala pouco, né? As perguntas são curtas, a que você acha disso? Eu acho isso e isso. E para, né? Então, você tem que e aí o que você faz geralmente nessa? Eu acho que usa a criatividade para puxar a pergunta e tal. Falar também um pouco mais, né? Porque senão também fica assim. E outra coisa que eu acho que eu faço e que eu gosto, assim, é ser educado, ser gentil com o entrevistado. Eu acho que você não precisa confrontar para ser uma boa entrevista. Você não precisa bater para ser uma boa entrevista. Você precisa perguntar, né? E você não precisa perguntar agressivamente. Então, acho que isso também faz parte do meu jeito de apresentar. Perfeito. E cada um tem o seu estilo, né? Mas é importante a gente trazer aqui para as pessoas ferramentas para que elas possam utilizar. Então, a ferramenta da muleta, se você tem um entrevistado que não fala muito, você pode falar nesse caso um pouquinho mais, aí você constrói a pergunta, né? Para que realmente a gente consiga trazer um ponto de conexão maior para que a pessoa possa falar. E o podcast é diferente de uma entrevista que você faz com o microfone, com a câmera, assim, uma entrevista assim que você faz. Uma sonora, né, nesse caso. Uma sonora, porque a câmera, né, na TV, a câmera é grande, o microfone, ela intimida o entrevistado. E o podcast não, o podcast está aqui, o microfone não vê e tal. Se você consegue fazer essa conexão com o entrevistado, ele até esquece que está gravando, é aí que saem as melhores respostas. Né? Exatamente, porque ele fica à vontade. Agora vamos falar desse caso. Eu gostei do que você disse, que a câmera, o microfone intimida as pessoas. O que você faz quando você vai entrevistar alguém para que você deixe ela um pouquinho mais à vontade? Você conversa com ela antes? Qual estratégia você utiliza? Então, eu faço a estratégia do vendedor. Eu crio uma conexão com ela. Eu sempre faço isso. Sempre. Antes de ir para o ar, né? Seja a pessoa famosa, muito conhecida ou um desconhecido que realmente está nervoso. Assim. Eu crio a conexão. Como eu conheço muitos lugares, essa é uma pergunta básica que eu faço. Como eu conheço muitos lugares, já viajei e tal, né? Já cruzei o país, já fui para outros países também, tive essa oportunidade. Eu sempre pergunto, de onde você é? Você é daqui? Pô, seu sotaque é não sei de onde. Já estive lá, conheço fulano de lá, conheço alguém lá. Não tem uma cidade perto que tal coisa, assim, para criar uma conexão. Outra coisa, assim, um outro exemplo, assim. Fui fazer uma entrevista com um jogador de futebol de São Paulo uma vez, e o assessor de imprensa falou assim, ele é muito tímido. Ele não fala, é muito difícil tirar as coisas dele. Boa sorte, ele falou. E daí eu pensei nisso, assim, a câmera intimida. Então eu falei assim, não vou botar microfone, não vou botar câmera. Eu peguei e sentei do lado dele, não fiquei nessa posição 1 contra 1 de frente. Eu sentei do lado. E eu falei assim, faz umas imagens de apoio. Daí eu falei pro cinegrafista ficar longe e tal. E eu falava assim, e eu tentei usar o estilo dele de falar, né, para criar conexão com ele. E tudo que ele falava, eu dava risada e tocava nele. Eu falava assim, pai, que esse jogo, cara, nossa, isso aqui foi difícil, hein? Pô, mas você deu uma entrada no cara, você pegou ele. Entendeu? Aí, assim, usa a forma, eu falo. Tem uma técnica de entrevista que é o espelhamento, que seria mais ou menos isso. Que o espelhamento você tá assim, né? E você fala, isso, você fica e eu repetindo a pessoa. Uhum. Falavam muito, quando eu estava na faculdade, dizia que a Marília Gabriela fazia isso, assim. Que daí dá uma sensação para quem está sendo imitado de autoridade. Você está me imitando porque eu estou superior. E eu faço... mas nem sempre, né? Exatamente. Eu tentava fazer isso assim, na comunicação. Tipo, falar de um jeito que a pessoa não se sentisse intimidada, por exemplo. Se eu chego lá e falo assim, Probzec, o senhor pode olhar para a câmera? Pô, a pessoa já vai ficar travada, né? Então, naquele formato que o senhor fez, não sei, intimidar a pessoa na forma de falar. Não, eu tento falar igual a pessoa. A gente pode pegar, assim, os grandes sucessos de pessoas, os comunicadores, assim, a gente pegar a Xuxa, por exemplo. A Xuxa, ela tinha uma voz aguda que se assemelhava às crianças, né? A criança se sente igual. O Fred, por exemplo, né, que virou um comunicador de internet, hoje apresenta o Globo Esporte. Ele fala como o público dele. Né? Parece que tudo é muito engraçado e tal. É um formato, às vezes não é nem intencional, mas ele criou essa forma e pegou essa forma. Tipo, e é com esse público que ele vai falar. Exatamente. Então, quando ele fala uma linguagem boleira, uma linguagem de molecada, né? Então, assim, até dá uma abaixada na faixa etária dele. Eu lembro ele contando que teve uma treta com o Mano Brown e ele falou que a galera
E o Mano Brown estava respondendo assim, ele falava assim, o Mano Brown estava respondendo o Enzo 2002, né? Tipo, o moleque tinha 10 anos, 12 anos, que era o público dele. E é um público que está envelhecendo, então eu acho que vai chegar um momento que ele vai ter que mudar um pouquinho. Mas é isso, assim, a conexão às vezes está na forma de falar, e é isso que eu faço nas entrevistas. Se você vai falar com alguém, né, por exemplo, a gente já tem uma relação, então não precisa muito disso. Mas se fosse uma pessoa nova, talvez funcionasse isso para você fazer, entendeu? Por exemplo, é o que eu faço, e eu acho que funciona bem. Funciona, assim. Perfeito. Olha que interessante que o Ale está trazendo, né? A comunicação, um dos pontos, né, aliás, da comunicação é a conexão. E aí a conexão você pode trazer por 2 pontos que o Ale está trazendo aqui. Ele já trouxe, principalmente no início do podcast, sobre você falar de onde a pessoa é, você pensar em coisas que ela gosta e tudo mais. Outro tipo de conexão que você pode utilizar é justamente o quê? Que não vai ser necessariamente espelhamento de gesto, porque pode ficar muito pesado, mas um espelhamento, ou melhor, uma modelagem da forma que a pessoa fala. É você encontrar o tom, é você encontrar o momento de usar o sorriso que vai encaixar com a pessoa e vai conectar e vai deixar ela mais à vontade. E isso num primeiro momento, assim, para quebrar essa barreira. Para quebrar o gelo, né? Quebrar o gelo. E depois você volta no seu, assim, claro. Vai fazer. Mas aí já criou. Já criou a conexão. Por exemplo, eu lembro uma vez que fui entrevistar um jogador e ele tava com aquele fone de ouvido de uma marca de caixa de amplificador. E eu falei, nossa, que fone de ouvido bonito. Foi um elogio. Ele, você gostou? E já ficou feliz, entendeu? Então é assim que funciona. Tipo, e a pessoa, ela sabe que você está querendo tirar alguma coisa, entendeu? Mas assim, seja gentil, seja educado e tal, e você vai conseguir tirar. E saber perguntar, acho que assim, no jornalismo, são né, como habilidades de repórter, você tem que ter várias variantes, assim. E saber perguntar é uma das diferenciações que você vai ter para sua carreira, assim, perguntar bem, fazer perguntas boas. Nos últimos 2 jogos que eu fiz do Campeonato Brasileiro, eu fiquei muito feliz, assim, que a gente entrevista o técnico antes do jogo. Aí eu fui entrevistar o técnico do Bragantino, foi um jogo contra o Corinthians e tal, e eu perguntei para ele assim, porque nessa entrevista eu sou o último a perguntar. Então as perguntas mais normais, né? Não as normais, as mais importantes já foram feitas, né? E aí, assim, o que eu tenho? Eu tenho que perguntar algo que já foi... Que não foi perguntado. Que não foi perguntado, mas tem que ser diferente, vou fazer uma boa pergunta. Aí eu perguntei assim, poxa, voltou da Copa do Mundo de Clubes e tal, os times estão 15 dias treinando, só que você não viu se esse time melhorou. Como é que você marca um time desse? Que pode ter uma melhora, pode apresentar uma surpresa, só que você não tem material para... Aí ele falou assim, pô, que bom que você perguntou isso, porque eu fiz assim, eu fiz um estudo de pesquisa de todos os trabalhos anteriores do técnico do Corinthians para saber o que ele poderia apresentar, como ele pensa o futebol, né? Pô, e ele me elogiou na pergunta. Teve um jogo Corinthians e Boca, dos campeões de 2012 da Libertadores, e mesma coisa, tava na correria tal, o Tite foi dar entrevista tal, e todo mundo perguntando, eu falei assim, Tite, mas qual é o legado que esse elenco de 2012 deixou para ele? Ele respondeu uma coisa, que bom que fizeste essa pergunta. E agora, no jogo contra Santos e Mirassol, lá em Mirassol, eu perguntei assim, todo mundo falando, Neymar. Eu falei para ele assim, mas tudo bem, o Neymar é um cara que ele aumenta o jogo, né? Ele aumenta o jogo. O jogo já era importante por ser contra o Santos, mas com o Neymar ele fica mais importante ainda, porque o público é maior, a audiência é maior, a motivação do elenco do Santos para jogar com o Neymar é maior, mas eu imagino que jogar contra o Neymar também funciona uma motivação maior, certo? Aí ele falou assim, muito obrigado pela pergunta. Entendeu? Tipo assim, então, crie formas de perguntar diferente. Eu estou dando um exemplo aqui de uma maneira que as pessoas estão fazendo pergunta, uma entrevista coletiva e tal. Mas assim, fazer boas perguntas tem a ver com o entendimento humano das coisas. Sim. E a qualidade da resposta depende da qualidade da pergunta. Também. Então isso, sem dúvida, é muito bom. Ale, você está trazendo, né, reportagem, viagem e tudo mais. Tem alguma história interessante que a gente pode tirar um aprendizado aí? Nessa caminhada que você lembra? Pô, tem tantas. Tem tantas, mas... Qual assunto você quer? Eu acho que talvez assim, também às vezes uma dessa de quebrar gelo que foi difícil, ou também pode ser uma outra de pergunta, mas que seja algo assim bem inusitado, entendeu? Ou uma curiosidade, enfim, fica à vontade.
Eu vou pensar numa história. Eu vim com uma camiseta, né? Eu falei de Florianópolis, essa aqui é uma frase muito usada em Vira pra Florianópolis. lá, pessoal. Ver. Que é, "Mô querido", que o manezinho da ilha fala, "Mô querido, não sei o quê, estepô", tal. Ele tem um sotaque com um vocabulário diferente. Eu gosto muito porque a imagem também é uma forma de comunicação, né? E eu acho que muito está na fotografia, está no vídeo, né? O que você quer mostrar. No cinema, se você assiste um filme, toda cena é pensada para passar alguma coisa. Passada para passar um suspense, preocupação, tensão, romance. Tudo é pensado. Iluminação, posição de câmera, é tudo pensado. Aí eu falei assim, existe uma técnica de composição na fotografia, como você é um cinegrafista, trabalha com audiovisual, você deve saber, que é o padrão. O que é o padrão? São coisas iguais, né? Então você imagina assim, numa quitanda, numa feira, assim, um monte de laranja. E você tira uma foto e você mostra todas as laranjas. Isso é agradável aos olhos, né? Você vê assim, um padrão visualmente para o ser humano é agradável. Mas existe também uma técnica de composição que se chama quebra de padrão. Quebra de padrão. Que você mostra todas essas laranjas e no meio tem um tomate. Sim. Aí seu olhar vai direto pro tomate. O que eu pensei assim? Eu vou numa loja bacana, de roupas elegantes e tal, mas eu vou com uma camiseta para quebrar esse padrão. Olha só. Então essa é a comunicação, acho esse tipo de comunicação super interessante. Então a comunicação não está só na forma, no jeito que você fala, também como você se posiciona, a altura da câmera, a iluminação, tudo faz parte de uma comunicação, ainda mais falando de comunicação visual. Perfeito, ou seja, tudo comunica, né? Antes mesmo de você falar uma palavra, as pessoas já vão te ver, já vão te ler, e esse é um ponto importante. Aliás, né, a fala é a menor porcentagem da comunicação, né? Então, as palavras, elas ficam em menor, depois entra o nosso tom de voz e, por fim, o maior é a linguagem corporal. O Heródoto Barbeiro, que é um jornalista super renomado, trabalha na TV Cultura, eu vi uma palestra dele que ele falava assim, todo mundo agora fecha o olho, imagina uma poltrona velha na sua casa e em cima dessa poltrona tem um gato. Beleza? Beleza. Aí ele abre uma foto e mostra essa imagem. Assim. O meu gato é branco, o seu gato, que cor que é? O meu era preto, o meu era atigrado. Tal. Daí ele fala assim, comunicação é isso. É fazer de uma forma simples, te dar maiores detalhes possíveis para você pensar a mesma coisa que eu estou pensando. O que eu quero passar para você. Então, né, falaria a cama, esse gato tem pelo longo, tem pelo curto, essa poltrona é de couro, não é, a luz está meio amarelada, então esse gato está um pouquinho assim com essa cor e tal. Então, a ideia é isso, assim, o que você pensa e como você coloca, a comunicação está na maneira que a pessoa ouve. E se ela ouvir da maneira que você está pensando, realmente, você conseguiu uma conexão. Você falou de uma questão de comunicação, né, de uma história, né? Eu comecei na TV participando de um concurso em que eu fazia uma reportagem e as pessoas ligavam, né, depois assistia a reportagem no ar, escolhia o participante A ou o participante B. E eu ganhei esse concurso. Né? Legal. Aí a minha reportagem era na Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina, em Florianópolis. O que eu fiz de reportagem? Eu não queria mostrar o pessoal sofrendo, porque quando a gente fala assim, a reportagem das Forças Armadas, o pessoal andando na lama, o pessoal comendo bicho, o pessoal sem dormir, né, que nem o filme do Tropa de Elite, né, do Estratégia e tal. Eu pensei, falei, vou mostrar o pessoal se divertindo, brincando, rindo, né, por que não mostrar isso, né, tipo, essa que é a minha teoria. Aí eu sabia que o meu concorrente era muito bom, ele era engraçado e tal, só que eu precisava de voto. Aí o que eu fiz? Assim, vou criar uma conexão com o chefe da escola. Aí o diretor da escola, o chefe de fragata, que é chamado lá, tal, ele perguntou, mas como é que funciona esse concurso? Tal. Sim, as pessoas ligam tal, no dia tal. Daí eu falei assim, usei minha estratégia de comunicação. Mas o pessoal acha que eu não vou ganhar. Mas por quê? Porque lá eles acham que o jovem não se interessa pelas Forças Armadas, muito menos pela Marinha. Ele falou, o quê? Pegou o telefone na hora, deu uma ordem para todos os alunos telefonarem, ligarem para votar em mim no dia. E eu ganhei. Não sei se foi isso, entendeu? Mas a estratégia mas ajudou. Uma estratégia assim, de conexão, de conectar com ele, de falar, vim aqui mostrar porque eu acho legal. As pessoas não acham legais. Por que não acho legal se é tão bacana, né? Não, vou defender o meu, vai ser legal e todo mundo vai querer ver.
Boa. Então, uma coisa assim. Uma outra que eu lembro, assim, eu não sei se é uma estratégia de comunicação ou do pensar fora da caixa, acho que é muito mais isso, assim. Olimpíada de Londres, eu trabalhava na Globo, estava na cobertura da Olimpíada pelo Sport TV, e a Globo não tinha os direitos do Sport TV, eu fiz a medalha de ouro do Arthur Zanetti. E eu entrevistei ele e tal, lá dentro e tal, mas todo mundo, como ele tinha ganhado a medalha de ouro, todo mundo queria entrevistá-lo. E foi num parque, no O2 lá em Londres, que é tipo shopping, né? Aí tem uma arena dentro, assim, maravilhoso lugar. Aí o evento da ginástica aconteceu nessa arena, aí tinha uma saída onde estava a imprensa inteira do Brasil. Todo mundo estava lá. E eu falei, cara, não vou conseguir falar com ele. Né? Vou botar o microfone, vai ter muita gente junto. Aí tinha um segurança, eu perguntei assim, o Arthur Zanetti vai sair por aqui? Ele falou, olha, tem essa saída aqui, que é a principal, mas tem a outra do outro lado, uma porta aqui, a outra, numa saída oposta mesmo, que saem os atletas que fizeram o exame antidoping. Eu falei, qual a chance do cara ganhar uma medalha de ouro e não passar no exame antidoping? Nenhuma. Então você foi para lá. Aí, na dúvida, eu falei pro meu cinegrafista ficar no meio do caminho, onde eu pudesse assoviar para ele e ele me escutasse, e fui para outra porta. Aí nessa porta... Na época não tinha WhatsApp fácil, né? Não tinha nem, não tinha, não, era no smartphone. 2012. Tinha que assoviar. Tinha que assoviar. Modéstia à parte, eu assovio bem. Aí saiu o técnico dele, eu assoviei, veio, entrevistei o técnico sozinho, falei assim, fica lá. Saiu o irmão dele, com a namorada dele. Entrevistei os dois. Sim. Aí saiu o Arthur Zanetti, sozinho. Aí eu nem entrevistei, eu falei assim, eu fiz uma passagem, assim. Arthur Zanetti é o homem hoje mais procurado do Brasil. Pode mostrar que a imprensa inteira está querendo falar com ele. Eu saindo sozinho, saí de lado, pedi para o cinegrafista virar assim, ó, parecia, sabe, fuga de invasão alienígena. Toda a imprensa correndo atrás dele, assim. Eu saí, pá, fiz o meu trabalho. Então, assim, eu pensei fora da caixa, usei... Né, a criatividade, também a sua inteligência. De inteligência. Mas, assim, e uma forma de comunicação de assoviar que é pré-histórica para poder fazer, ser chamado, ser escutado. Não sei se vale como exemplo, mas assim, é uma história boa. Vale sem dúvida, porque isso quebra padrão também, né? E você teve a percepção que poucos têm, né? Essa que é a realidade. Você trouxe um ponto interessante, né? Trazendo um pouquinho a sua fala anterior, você comentou sobre a comunicação, é muito importante que você seja entendido, né? Então tem até aquela frase que a comunicação não é o que você fala, mas é o que a pessoa entende. Exato. Né? Que é muito famoso. Queria que você deixasse uma dica principal, né? Você já falou de treino, claro, mas assim, se fosse um conselho final para você, né? O que você entrega para as pessoas de, olha, segue isso que você vai ser um bom comunicador? Leia, Olha só. Leia, se informe de tudo, assim. Independentemente do ramo que você trabalhe na sua comunicação. Sei lá, eu trabalho com esporte, eu leio tudo sobre esporte, mas eu tenho que ler um pouco de política, eu tenho que ler um pouco sobre economia. Eu tive um colega meu que trabalhava na rádio e ele falava assim, não, toda vez que eu vou no banheiro eu leio alguma coisa, não tem como. Olha só. Porque não existia o celular, né? Aí ele falou assim que ele pegava shampoo e lia rótulo. E lia rótulo de shampoo. Aí um dia ele estava na rádio, teve um acidente de um caminhão com um produto químico. E o produto químico era um dos ingredientes de um shampoo que ele tinha lido. E daí ele deu informações. Esse produto químico e tal é muito utilizado na fabricação de cosméticos, os shampoos têm essa fabricação, tal, não sei o quê, que é utilizado para fazer tal coisa, sabe? Então, assim, cara, a comunicação, você se conectar com as pessoas, tem muito a ver dessa capacidade de conhecimento. Né? E como você quer atingir o maior número de pessoas, então o seu conhecimento tem que ser vasto. Você não precisa ser especialista em tal assunto, mas tem que ter um entendimento mínimo de muita coisa, assim, realmente, para você poder atingir mais pessoas, que eu acho que é o foco, é o objetivo maior. E o que a comunicação significa na sua vida? Cara, eu gosto muito de contar histórias, né? E esses dias me perguntaram sobre isso e eu falei assim, contar histórias porque todo mundo tem uma boa história para contar, seja de vida, alguma coisa que passou, sabe? Então, assim, eu acho que a comunicação na minha vida é um propósito de vida, para eu poder contar histórias, para ouvir histórias. Eu adoro entrevistar as pessoas, eu acho que é a coisa mais
agradável para mim, que eu mais gosto de fazer dentro da área de jornalismo, da comunicação. Então, acho que o meu propósito assim, é espalhar a história das outras pessoas, não só as minhas. Poder escutar, poder perguntar, e as pessoas saberem da história dela, porque é sempre legal, né? E ter uma história bacana, de superação, de ensinamento, de aprendizado, assim, que é muito legal, assim, eu lembro que eu estava na faculdade, eu lia muito livro de crônica, né? Crônicas, Mário Prata, sabe? Era isso que eu queria, assim, sabe? Contar história, ficar contando histórias, fatos, transformar aquele pequena coisa em coisas maiores, tal. E eu acho que contar histórias, boas histórias, chegam nas pessoas e tocam as pessoas. Então, a comunicação para mim é um propósito de vida. E você faz isso muito bem. Ale, qual a pergunta que nunca te fizeram que você gostaria de responder? Existe? Nunca pensei sobre isso, né? Pergunta que nunca me fizeram. Você gostaria de responder? Essa também. Cara, eu sei, assim, é muito difícil pensar assim, mas acho que tem coisas que eu quero fazer de poder ajudar pessoas, assim, talvez através da comunicação, né, que possam fazer as pessoas terem uma vida mais tranquila, uma vida mais agradável, e acho que seria muito legal poder fazer isso, assim. Então, nunca me perguntaram isso que eu queria fazer da vida com a comunicação, talvez seja essa a resposta, assim, de poder ajudar mais pessoas, ajudar mesmo, através da comunicação. Perfeito. Inclusive, você tá bem alinhado, hein? Mas aí eu peguei emprestado aqui, cara, ficou bem, acho que eu vou até levar. Ficou bem, né? Blazer da Deomo aqui, pessoal, então você que é um homem de bom gosto, a Deomo fica aqui em Alphaville, tá? Na Grande São Paulo, ou se você é de outro lugar do Brasil, você pode fazer a compra através do site. Tem desconto, tá? Para os nossos seguidores aqui, nossos inscritos no canal. Então, você tem que aproveitar, tá bom? Não deixa, claro, os 3 Cs, né? Curtir, compartilhar e comentar, porque assim a gente consegue, né, realmente trazer mais pessoas. Então se inscreve também no nosso canal. Ale, algum último recado? Quer agradecer alguém? Não, agradecer você pela oportunidade de falar um assunto que poucas pessoas me chamam para falar sobre diretamente comunicação. Eu achei o papo super agradável. Fico muito feliz de ver você exercendo essa função. Acho que está indo muito bem. E a tendência é só melhorar, né? Por cada repetição de fazer. Acho que você leva jeito, acho que você tem futuro. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Obrigado, Ale. Obrigado a você que nos acompanhou. Até o próximo podcast Comunicação 10/10.